Acontece no próximo dia 25 de abril o pregão eletrônico para conhecer a empresa que será responsável por administrar o primeiro restaurante universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais. E esse restaurante vai funcionar aqui na cidade de Passos, o maior campus da instituição, com cerca de 6.000 alunos. A expectativa é de que sejam ofertadas diariamente mais de 1.000 refeições, tanto durante o dia como também durante a noite. Os estudantes terão um custo subsidiado pelo governo de Minas Gerais de R$ 4,00 para poder se alimentar aqui. Aqueles que não tiverem condições, que estiverem inscritos em programas sociais ofertados pela própria universidade, poderão ter a isenção total da sua alimentação. Professor Vinícius de Abreu Dávila, vice-diretor da UENG Unidade de Passos, nós estamos aqui no RU, o restaurante universitário, ainda mobília no plástico, com as pernas para cima, acabou de chegar e um sonho da comunidade universitária da UENG aqui de Passos era a ativação do restaurante. Tá para acontecer nesse mês? Tá para acontecer esse mês a nossa licitação, que é a contratação da empresa que vai ser responsável por administrar e fornecer os alimentos aqui neste espaço, né? Além de tudo, essa licitação simboliza também a transição do que era um dia restaurante comunitário para restaurante universitário, porque a diferença desses dois é que o universitário ela tem subsídio do governo para que a gente consiga ofertar a refeição para os estudantes gratuitamente ou a um preço mínimo, né, conforme a classificação de vulnerabilidade socioeconômica. Aqui na cidade de Passos, a UENG tem mais de 23 cursos de graduação, quase 6.000 alunos, todos poderão ter acesso ao restaurante universitário. Todos os alunos de graduação e de pós-graduação, inclusive os alunos de mestrado também vão ter acesso a R$ 4,00. E aqueles que tiverem classificação de vulnerabilidade socioeconômica, será de forma gratuita. Almoço e jantar de segunda a sexta e almoço aos sábados. Então, só para a gente entender bem como vai funcionar, o restaurante, o valor será R$ 4,00 para qualquer estudante. Aquele que está em condições de vulnerabilidade comprovada, ele pode ter a isenção. Isenção total. A gente tem um edital aqui dentro da unidade, na verdade dentro da universidade como um todo, que chama o edital PAES, que é um edital de auxílio estudantil. Inclusive ele está aberto atualmente para os calouros, porque o dos veteranos abriu no ano anterior. E esse edital faz a previsão de alguns auxílios estudantis, creche, transporte, material didático, inclusive alimentação. Estes alunos que estão contemplados com auxílio alimentação, eles poderão mudar e sair desse auxílio para ter a gratuidade dentro do restaurante. Então, no lugar de receber esse valor, eles têm acesso gratuito ao restaurante. Como que a UENG conseguiu viabilizar esse restaurante aqui em Passos? Como que foi o trabalho? Foi uma luta coletiva envolvendo diversos setores. Então, tudo começou quando a gente teve um projeto de lei do deputado Cássio Soares e da deputada Lohana, no qual os dois alteraram uma lei estadual em que falava que o auxílio estudantil até então, ou melhor dizendo, a assistência estudantil das universidades estaduais era para previsto só com auxílios. E eles incluíram na lei o restaurante universitário e a moradia universitária. Após essa mudança, facilitou um maior diálogo da reitoria com o governo, a reitoria essa que ficou frente em defesa, principalmente o ano passado, depois dos movimentos de greve, em que uma das reivindicações por parte dos estudantes e professores era a ativação, e foi um compromisso que o governo e a reitoria fizeram de ter esse subsídio para poder ofertar essas refeições a este preço. E aí, nós já tínhamos aquele processo de reforma, mesmo antes dessa negociação, que a gente já tinha em mente em reformar todo esse espaço. Então, a reestruturação do espaço, enquanto espaço físico, já estava em andamento. E em 2024, a gente recebeu 2 emendas parlamentares com recursos destinados para a mobília do restaurante. Uma veio do Cássio Soares e uma veio do deputado Betão. E esse recurso foi responsável por meio de licitação, comprar esses itens que estão aqui, que recebemos recentemente e que agora estamos terminando de montar e desembalar. São mesas, cadeiras, catraca eletrônica, pass-through, ilhas quentes e frias, que foram equipamentos que nós compramos para melhorar a capacidade operacional do espaço. Porque também não basta a gente ter o espaço, não basta a gente ter o subsídio, mas a gente não conseguir atender a comunidade na velocidade e na demanda que a gente tem. Então, um trabalho muito forte que foi feito é melhorar a capacidade operacional do espaço, otimizando melhor as mesas, otimizando melhor o fluxo de entrada,
né? E é esse o trabalho coletivo. E assim, eu digo que foi a força de muitas pessoas, os astros conspiraram para que... eu acho que nesse processo, todas as pessoas que a gente procurou sempre receberam a gente de forma muito otimista e apoiando essa demanda. Então, foi uma força coletiva. Professor, essa demanda de refeições dia, já tem uma estimativa de quantas refeições deverão ser servidas dia e qual será o horário de funcionamento do restaurante? O horário de funcionamento, a licitação, ela permite uma flexibilidade, mas a gente pretende manter 3 horas de funcionamento no almoço e 2 horas e meia no jantar. É claro que o edital a gente pode negociar, aumentar ou diminuir esse tempo, conforme a demanda. Nós temos hoje 180 lugares sentados ao mesmo tempo aqui dentro do restaurante, então calculando uma média de 30 minutos por refeição, então 3 horas funcionando, a gente tem 180 vezes 6, que é o número de pessoas que a gente consegue atender por refeição, né? Chega a quase 1.000 pessoas, a depender também do tempo, né? Se demorar menos tempo na refeição, atende mais pessoas. A gente não tem essa expectativa de que vai suprir, porque antes da gente licitar, a gente aplicou um questionário dos alunos, de quais alunos tinham interesse de acessar o restaurante, em quais turnos. Então, tem alguns que só têm interesse no almoço, outros somente no jantar, outros não têm interesse nenhum. Então, tudo vai fazer parte do acompanhamento diário das demandas. Então, a partir do fluxo de acontecimentos, a gente vai ter outras tomadas de decisão, como ampliação, talvez inserção de mais mesas, né? Ou inclusive, verificar a mudança dos horários de funcionamento conforme a demanda dos estudantes. A UENG está distribuída em vários pontos aqui na cidade de Passos. O CIRI, que é o principal, o bloco 5, está mais distante daqui. Os estudantes que estão lá, que muitos deles de período integral, eles têm que se deslocar até aqui no restaurante universitário para poder almoçar. Isso mesmo. Assim, eu tenho uma reunião agendada essa semana com a presidenta do diretório acadêmico, a aluna Glenda, que inclusive trouxe essa pauta para a gente, da possibilidade da gente levar refeições para lá. Aí eu expliquei que isso não é algo tão simples de ser executado, porque para atender todas as exigências da vigilância sanitária, tem que ter o armazenamento correto, o transporte, o local de servir, e lá também ter mobília, espaços, tudo para fazer isso funcionar. E a gente precisa, e a gente não sabe ainda, só depois da licitação, qual que é a demanda do valor de subsídio que a gente vai precisar. E a gente, então, precisa que tenha uma empresa para a gente negociar essas questões. Porém, por parte da gestão, eu acho que é mais viável a gente lutar por um ônibus que faça o translado desses alunos de forma gratuita do que, neste momento, transportar as refeições, dada a complexidade do transporte alimentar. Do transporte dos alimentos. Nesse caso, a gente vai também buscar, assim que a gente tiver pronto o restaurante funcionando, um apoio de outros órgãos do município, da prefeitura, nem que seja 1 ou 2 vezes por dia, um translado ida e volta do bloco 5 para o bloco 1, né? São possibilidades que a gente vem estudando e que a gente quer sim implementar, né? Mas nesse primeiro momento de inauguração, vão ser todos os estudantes tendo que deslocar para o bloco 6. Os envelopes das empresas interessadas em administrar o restaurante universitário serão abertos no próximo dia 25. Isso. Uma licitação, é um pregão. Esse pregão vai acontecer todo de forma online. Então, as propostas elas vão ser enviadas todas online e ela é feita no portal de compras do governo do Estado de Minas Gerais. Então, não vai ser um processo presencial. Para finalizar, professor, comunidade externa, professores da UENG, servidores administrativos da UENG, poderão ter acesso ao restaurante ou não? Ele terá a liberação apenas para estudantes devidamente matriculados? Os professores e os servidores, eles poderão ter o acesso, mas isso ainda também vai ser estudado, porque como a gente tem um limite de capacidade operacional, se tiver com dificuldade de atender todos os estudantes, a prioridade serão os estudantes, né, no lugar dos docentes e servidores administrativos. Mas, havendo um fluxo que esteja funcionando bem, isso vai ser ampliado. Acontece que os professores e os servidores administrativos não são contemplados pelo subsídio. O subsídio, inclusive conforme a lei, é uma assistência estudantil, então voltado somente para os estudantes. E aí os professores e os servidores administrativos vão pagar o valor integral da licitação,
que é um valor também que a gente ainda não conhece, né? Então a gente tem um edital que faz a previsão das regras, obrigações, direitos e deveres da empresa, e as empresas vão ofertar, né, diferentes valores conforme elas conseguem para atender aquilo que a gente está exigindo. Então, vamos lá. Se no final o valor da licitação da refeição ficar a R$14, 4 é pago pelo estudante, 10 subsidiado pelo governo, aqueles estudantes de maneira geral. Os gratuitos, 14 é subsidiado pelo governo. Já os professores e servidores pagam os R$14 de forma integral, né? Então, tudo isso esses valores, a gente consegue já definir o valor do aluno, porque esse valor foi definido no Conselho Universitário, que é o CONUN, o órgão máximo da instituição, e numa reunião com todos os conselheiros, este valor foi definido para ser padronizado em todas as unidades que possam vir a ter um RU, né? Porque como as regiões elas têm diferentes realidades, se fosse a depender de valores de licitação, alunos de diferentes unidades poderiam pagar valores diferentes. E não, a gente tem que ter uma igualdade aí, no acesso. Na verdade, as outras não vão ter restaurante no momento, mas a gente torce e sabe que o trabalho é coletivo para que todas venham a ter um dia. Isso que eu ia perguntar. A UENG Passos é a pioneira a ter um restaurante universitário oferecido. Pioneira, e isso foi graças a gente já ter um restaurante, uma estrutura prévia. Ao mesmo tempo a gente também teve a questão de ser a maior unidade, e então eu acho que isso tudo conspirou, né, para que nós fôssemos contemplados em primeiro momento. A unidade de Divinópolis já está em construção, já licitaram a construção do espaço, e são as unidades mais próximas a terem um restaurante no momento. E o mais importante, é uma lei, então esse projeto não vai acabar. Agora ele é lei para sempre. Começou a funcionar o restaurante, enquanto a UENG está aqui em Passos, que vai ser a vida inteira, o restaurante estará aqui para os estudantes. Justamente, é uma lei, então agora a gente pode exigir do governo que isso seja mantido. É claro que o espaço público é uma construção coletiva e eterna, né? E manter ele funcionando a um preço acessível, né? Com comida de qualidade, atendendo a demanda e a realidade dos estudantes. Então esse é o nosso compromisso aqui no momento que ele começar a funcionar.